Boa tarde, pessoal, eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre adição vetorial, especificamente regra do polígono. Então, quando a gente fala adição vetorial, significa que nós vamos somar vetores, adicionar vetores. Mas vetor, ele tem um conceito geométrico, ele é um ente matemático que é um segmento de reta orientado, então ele tem um conceito geométrico. Então não é apenas somar números positivos ou negativos, não. Nós precisamos considerar esse conceito geométrico, então a geometria dele. Então vamos por partes. Para entendermos o que é a regra do polígono, você vai anotar aí se quiser, mas a definição é a seguinte: sempre para eu adicionar vetor, eu preciso colocar a origem de um na extremidade do outro. Então eu vou deslocar o vetor sem alterar direção e sentido. Cada vetor eu vou mudando de posição de tal maneira que a origem de um fique na extremidade do outro. Então eu posso pegar o primeiro vetor, que era o vetor A, por exemplo, vou pegar o vetor A com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então acho que pode ser até um pouquinho maior. Esse é o nosso vetor A. Copiei ele, transladei ele. Vou pegar o vetor B e vou transladar ele colocando a origem. Origem é esse ponto e esse aqui é a extremidade. Então a origem do vetor B na extremidade de A. E nós vamos ter o nosso vetor soma ou vetor resultante, sendo esse vetor aqui. Essa é a tua representação vetorial da direção e sentido e também do módulo do vetor, mas é geométrico. Tá, professor, e se eu quero saber o módulo? Quando eu falo do módulo, eu tiro a setinha de cima. Então, nesse caso, eu faço A mais B. O que você afirmou aqui? Que é o tamanho do A mais o tamanho do B. Ok? Vai ficar mais claro nesse segundo caso. Quando nós temos o vetor em sentidos contrários. Então, você vai ter sentido só. Mesma direção, sentido contrário. Vai pegar o vetor A. O vetor A. Aqui, você vai pegar o vetor B colocando a origem de B na extremidade de A. Aqui, vou fazer um pouquinho abaixo só para a gente poder perceber ele melhor. E aqui é o teu vetor B. E a tua resultante vai ser a origem do primeiro até a extremidade do último. Então, esse é o teu vetor resultante ou teu vetor soma. Neste caso, gente, você pode perceber que você fez A menos B. Ou seja, você pegou o tamanho do A menos o tamanho do B, que te deu esse pedacinho aqui. Ok? Então, quando você trocou o sentido, você trocou a operação. Certo? Mas isso continua sendo a soma vetorial. Por que ficou negativo? Porque eu peguei o tamanho do A menos o tamanho do B para descobrir qual é o tamanho da resultante. Professor, e se fosse agora perpendiculares entre si? Você teria um vetor A para cima, um vetor A, o vetor B para cá, a origem do B na extremidade de A. E o teu vetor soma seria a origem do primeiro na extremidade do último. Esse aqui é o teu vetor soma. Ok? Tá, professor, e o módulo disso? O módulo, gente, o módulo é sem a setinha em cima. Pitágoras, porque agora formou um triângulo retângulo. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E assim você determina a soma vetorial. Quando os vetores estiverem em mesmo sentido, você pode imaginar uma força. Duas pessoas aplicando força na mesma direção e no mesmo sentido. Você somou as forças. Se uma está empurrando para lá e outra no sentido contrário, você subtrai uma força da outra. Se uma está empurrando para cima e outra para lá,
Então a tua resultante é o deslocamento diagonal. Então seria ali, por Pitágoras, quando forem perpendiculares. Certo, gente? Até a próxima. Fiquem bem.